Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja bem-vinda à nossa live devocional nessa segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023. Véspera de feriado, não sei onde você tá, se você tá na sua casa, se você tá viajando, se você tá trabalhando, mas quero te convidar para parar o que você tá fazendo agora, né? E ler a Bíblia comigo e meditar na palavra de Deus comigo. Bom dia, Lili. Bom dia, Betânia, paz do Senhor, sejam todas muito bem-vindas. Já compartilhe essa live com o máximo de mulheres que você tiver aí na sua lista de contatos. Convida todo mundo para ter esse momento conosco. Tá trabalhando, Lili? Deus abençoe seu trabalho, que você seja próspera e bem-sucedida naquilo que você fizer. Amém? Bom dia, Cirlei. Também quero pedir para você, além de compartilhar, para você curtir esse vídeo ao vivo. Quanto mais curtidas, mais o Instagram entrega para as pessoas que nos seguem. Amém? Bom dia, Lu. Tudo bem? Hoje nós vamos ler o Salmo 78. Então você já pode abrir a sua Bíblia no Salmo 78 para nós lermos juntas essa passagem, tá bom? Bom dia, Flávia, bom dia, Altiva, sejam muito bem-vindas. O Salmo 78, ele é bem extenso, ele tem 72 versículos e nós vamos ler juntas. Estamos, né, nessa jornada pelo livro de Salmos. Obrigada, Flávia, eu vou fixar seu comentário. Salmo 78. Estamos nessa jornada, né? Para você que é a primeira vez nessa live, né? Não sabe o que está acontecendo, nós estamos lendo o livro de Salmos e hoje nós já estamos no Salmo 78, tá bom? Se você quer acompanhar, né? Desde o início dessa jornada, desde o início da nossa leitura, lá no Salmo número 1, tá tudo salvo lá no nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar por lá. Se você perder alguma live aqui, você pode ir lá no nosso canal no YouTube e acompanhar todas as gravações das nossas lives, tá bom? Lá desde o primeiro Salmo, do Salmo número 1. E aqui ao vivo nós estamos todas as segundas-feiras, quartas e sextas-feiras, às 8 e 7 da manhã, para termos nosso momento devocional juntas. Bom dia, Maria Célia. Bom dia, Márcia. Bom dia a todas vocês que estão entrando para nossa live. Já abre a sua Bíblia no Salmo 78 para lermos juntas. É um salmo muito bonito. Bom dia, Edna. É um salmo muito bonito e muito importante, né? Porque o Salmo 78 é um salmo histórico. O que significa isso? É um salmo que vai contar uma história. Ele resgata a história de Israel desde da aliança, né, de Deus com Jacó, né, até o momento até a unção, né, até a unção do rei Davi. Então é um salmo que conta toda a história do povo de Israel e tem como objetivo, né, passar um legado, contar essa história para que as próximas gerações saibam do que Deus fez pelo povo, das maravilhas que Deus fez pelo povo e como é importante isso na nossa vida. Bom dia, Daila, tudo bem com você, querida? Como é importante, né, nós termos esse legado, passar esse legado. Por que eu amo escrever? Por que eu amo os livros, né? Porque o livro, ele é legado. O livro, ele é um legado. Então, quando eu publico um livro, eu estou deixando um legado para as próximas gerações, né? Eu estou deixando uma história contada para que as próximas gerações possam aprender com aquilo que eu aprendi também. Então esse Salmo 78, ele tem esse objetivo, de deixar um legado, de ensinar as próximas gerações sobre tudo aquilo que o Senhor fez pelo povo,
Bom dia, Daniela. Bom dia, Michele. Para realmente passar esse legado, passar essa história, né? Para que as próximas gerações conhecessem a Deus e crescem em Deus, né? E amassem a Deus, né? Por toda a história de Deus com o povo, por todas as maravilhas que Ele fez, por todos os livramentos, né? E conhecessem essa história, né? E para que as próximas gerações também não repetissem os erros, né? Dos seus antepassados também, né? Porque isso é muito importante, né? Eu falo que as histórias, é maravilhoso conhecer as histórias da Bíblia, né? E elas têm esse objetivo também, um objetivo de nos ensinar, um objetivo, né, de nos alertar para que nós não cometamos os mesmos erros, né? Para que nós aprendamos não só com os exemplos bons, mas também com os exemplos ruins, né? Que a gente possa aprender, né? E mudar o nosso padrão de comportamento. Amém? Isso mesmo, assim como Dorcas, que deixou um legado. E aí, é a reflexão que eu quero fazer hoje. Qual legado você está deixando? Você está se preocupando em deixar um legado para as próximas gerações? Né? Você tem compartilhado as histórias de Deus, você tem compartilhado as suas histórias com Deus, aquilo que Deus fez na sua vida, a obra do Senhor na sua vida, você compartilha com seus filhos, você tem contado para eles, né, o quanto Deus é maravilhoso na sua vida, todas as coisas que você viveu com Deus, você compartilha com seus filhos, você tem deixado um legado para as próximas gerações, porque nós nos preocupamos em oferecer muitas coisas para os nossos filhos, né? Mas o maior tesouro que nós podemos oferecer para eles é a nossa fé. São os nossos valores, os nossos princípios, o nosso conhecimento, né? Para que eles também não tropecem nas mesmas pedras que nós já tropeçamos. Amém? Então vamos lá. Salmo 78, acompanha a leitura comigo, tá bom? Vou ler bem... Exatamente, Flávia, nossa melhor herança. Bem pausadamente, tá bom? Para vocês acompanharem essa leitura. A minha Bíblia é uma NAA, uma Nova Almeida atualizada, tá bom? E na minha Bíblia, o Salmo 78 tem o título de Deus e seu povo. E é um salmo também de Asaf. Estamos lendo o Salmo de Asaf nos últimos dias, né? Quem era Asaf? Era um levita, tá bom? E ele era responsável pela adoração em Israel, né? Tanto no período do reinado do rei Davi, como também ali no início do reinado do rei Salomão. Tá bom? Então acompanha a leitura aqui comigo. Deus e seu povo, salmo didático de Asaf, ou seja, um salmo que tem como objetivo ensinar, instruir. Meu povo, escute a minha lei. Dê ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então ele está aqui falando, né? Sobre a importância, né, de passar para as próximas gerações esse legado, de ensinar às próximas gerações a história de Israel, a história de Deus com o seu povo, as maravilhas que Deus realizou na vida desse povo. E ele começa a contar quais são essas maravilhas. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pudessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Então,
Quem aqui já leu Êxodo, já leu Números, né? Já conhece toda essa história desse povo que era obstinado, que era rebelde, né? Que apesar de tantos livramentos, de tantas maravilhas, né? Estava sempre murmurando no deserto, estava sempre questionando a Deus, estava sempre se lembrando do Egito e querendo voltar para trás. Então o objetivo desse salmo é esse, é para que as próximas gerações não fossem rebeldes, para que as próximas gerações aprendessem com os erros dos seus antepassados e não tropeçassem nas mesmas pedras. Essa é a importância de nós compartilharmos as nossas histórias, de compartilharmos as nossas experiências, de compartilharmos aquilo que nós temos aprendido, para que as próximas gerações não tropecem nas mesmas pedras, né? Para que as próximas gerações tenham essa possibilidade de fazer escolhas diferentes. Eu tenho certeza que você tem aprendizados, né? Que você tem experiências com a sua vida, né? Que existem coisas que você gostaria, né? Que outras pessoas não cometessem os mesmos erros que você, né? Não tropeçassem nas mesmas pedras que você. E se você compartilhar esse conhecimento, se você compartilhar as suas experiências, você vai poder ensinar outras pessoas, né, a caminharem, né, e não tropeçarem nas pedras e não cometerem os erros que você já cometeu. Eu sempre falo, né, por que eu decidi abrir uma mentoria? Por que eu quis fazer uma mentoria, né? Porque eu demorei 15 anos no meu processo de crescimento e amadurecimento espiritual. E eu acho que isso é muito tempo. 15 anos, né? 15 anos batendo a cabeça, 15 anos de teimosia, 15 anos, né? Ali pra aprender, pra amadurecer, pra superar os meus limites, né? Pra chegar aqui, até aqui eu acho muito tempo. Então eu acredito que com a mentoria, passando aquilo que eu aprendi, passando as minhas experiências, passando, né, os erros, compartilhando os erros que eu cometi na minha caminhada, eu posso encurtar o processo de outras mulheres. Eu posso falar, olha, esse caminho aqui dá certo e essa direção aqui não dá certo. Se você permanecer cometendo esse erro, né, sendo teimosa, sendo obstinada, sendo rebelde, isso não vai dar certo. Mas se você caminhar por esse lado, se você ter essa atitude, isso aqui funciona, isso aqui dá certo, né? É um legado que eu estou passando, né? São as minhas experiências, aquilo que eu aprendi na minha caminhada com Jesus, aquilo que eu percebi, né, que funcionava e o que não funcionava, eu estou passando para outras mulheres, para que elas não demorem 15 anos. Para que elas não demorem tanto tempo para crescer e para amadurecer, mas para que elas ali desde o início, né, possam acordar para aquilo que estão fazendo de errado, né, e tomar direção e serem mulheres sábias que edificam a sua casa e serem mulheres maduras, amém? Amém, Michelle, depois me chama lá no direct, tá bom? Eu tenho uma lista de espera, um grupo de WhatsApp e eu vou abrir as inscrições para quem tiver no grupo do WhatsApp, tá bom? Para quem tiver lá na lista de espera, depois quem quiser me chama no direct que eu envio o link, tá bom? Eu vou dar uma aula exclusiva em março para essas mulheres que estiverem no grupo e vou dar a oportunidade para essas mulheres do grupo de entrarem na minha mentoria, tá bom? A Flávia, quanto mais tempo demorarmos para ter esse entendimento, é mais doloroso, né? E quanto tempo, às vezes, nós ficamos na mesma situação, vivendo os mesmos problemas, tropeçando nas mesmas pedras, porque não temos o entendimento correto. Porque não sabemos o que fazer, não sabemos que direção tomar na nossa vida. É preciso, né, conhecimento, é preciso entendimento. E às vezes, se você não tem uma pessoa do seu lado para te orientar, uma pessoa para te encaminhar, para pegar na sua mão e falar, olha, Lidiane, é por esse caminho, né? Olha, é por esse caminho, você demora muito mais tempo, né, para reconhecer os seus erros, para tomar consciência daquilo que você está fazendo de errado e para tomar a direção certa. Eu falo que eu gostaria muito que tivesse, eu gostaria muito de ter tido, né, alguém na minha vida que abrisse a Bíblia, lesse ela pra mim,
né, e mostrasse os erros que eu estava cometendo. Eu amaria ter isso na minha vida, né, porque eu tive que aprender sozinha. Ah lá, as minhas alunas, Shirley, a mentoria é maravilhosa, aprendemos muito. A Flávia, façam essa mentoria com a Lidiane, mulheres, vocês irão crescer muito em conhecimento. Amém, obrigada. Esses são depoimentos das minhas alunas da mentoria. Eu falo que eu gostaria de ter feito isso na minha vida, de ter tido alguém assim na minha vida, porque eu tive que aprender sozinha, eu tive que buscar esse conhecimento sozinha, né? E demorou muito tempo até que eu entendesse algumas coisas, até que eu tivesse esse entendimento. Então, como teria sido mais fácil se eu tivesse alguém do meu lado, né? Uma mentora que abrisse a Bíblia, me ensinasse, né? Olha, Lidiane, olha o exemplo dessa mulher, olha como essa mulher fez, olha o exemplo de Esther, olha o exemplo de Ruth, olha como Débora se comportava, né? Olha a fé de Raabe, né? Vamos aprender com elas. Se eu tivesse tido alguém assim na minha vida, o meu processo teria sido muito mais rápido. É por isso que hoje eu faço isso, né? Eu faço aquilo que eu gostaria de ter vivido. Eu faço para outras mulheres aquilo que eu gostaria de ter vivido. Que é realmente abrir a Bíblia, estudar a história das mulheres da Bíblia e aprender com o comportamento dela, né? Existem bons exemplos, existem aprender com aquelas que são exemplo. E com aquelas que não são exemplo, nós podemos aprender com os seus erros e com os seus acertos, né? A termos um padrão de comportamento elevado, um padrão de comportamento, né? Que agrade ao Senhor. Amém? Vamos continuar lendo aqui. Então, a partir do versículo 9, tá bom? Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Deus fez prodígios na presença de seus pais. Na terra do Egito, no campo de Zoan, dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez parar águas como um montão. Durante o dia os guiou com uma nuvem, de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente. Como de abismos, da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como os rios. Então aqui ele está lembrando de tudo que o Senhor fez pelo povo, da libertação do Egito, das pragas que ele enviou para o Egito, né, da nuvem que protegia de dia, do clarão de fogo que esquentava à noite, né, de ter feito brotar água das terras e de todas as maravilhas, né, que Deus fez na vida desse povo. Mas ainda assim, continuaram a pecar contra ele e se rebelaram. No deserto, contra o Altíssimo, tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode nos preparar uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha, e dele manaram água, transbordaram as torrentes. Mas será que ele pode dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Mesmo assim, deu ordem às nuvens e abriu as portas do céu, e fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos, e enviou-lhes comida à vontade. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre ele carne como poeira e aves numerosas, como a areia do mar. Fez com que caíssem no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém não reprimiram seu apetite, não tinham alimento na boca, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostou os jovens de Israel. Então aqui ele está lembrando, né? Quando o povo murmurou, o Senhor enviou o maná, né? O alimento para eles diariamente. Eles tinham aquela provisão de alimento no deserto, mas eles começaram a murmurar porque queriam comer carne, né? E começaram a sentir falta dos alimentos que eles tinham no Egito. Então o Senhor envia aves, as codornas, né? Que
igual ele falou assim, como a areia do mar, muitas aves, muitas codornas para eles se fartarem. Eles comeram, né? E a palavra diz que comeram até sair, que iam comer até sair pelos ouvidos e pelo nariz, né? De tanto que eles comeram e se fartaram daquelas aves, né? Mas mesmo assim eram rebeldes, mesmo assim continuaram murmurando, mesmo assim continuaram questionando o poder, o amor e o cuidado que Deus tinha com eles, né? No versículo 32, apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso, ele fez com que seus dias se dissipassem no sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, eles os buscavam arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade, não destrói muitas vezes, desvia sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e nos lugares áridos lhe causaram tristeza. Tomaram-a por Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito ele operou seus sinais e seus prodígios no campo de Zoan. E transformou em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de mosca. Aqui ele vai começar a falar sobre as pragas do Egito, tá bom? Ele vai começar a lembrar de como Deus libertou o povo do Egito, da escravidão do Egito. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que o destruíssem. Entregou as lagartas, as suas colheitas e os gafanhotos, o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou ao granizo o gado deles e os raios aos seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste. Matou todos os primogênitos no Egito, as primícias do vigor nas tendas de Cã. E então aqui você vê, ele vem relembrar tudo o que aconteceu lá no Egito, né? E Asaf conhecia o Egito? Não, Asaf foi escravo no Egito? Não, né? Asaf não conheceu o Egito, Asaf não viveu a escravidão do Egito. Então como que ele sabe de toda essa história? Como ele pode escrever qual é essa história? Eu tô lendo até o versículo 51 agora, tá bom, Edna? Então como que ele conhece essa história? Com certeza ele ouviu do seu pai, né, ou dos seus avós, né, da geração. Então você vê que o conhecimento aqui era passado de geração em geração. E Asaf está perpetuando esse legado, escrevendo esse salmo e deixando para as próximas gerações essa lembrança do que aconteceu lá no Egito, de tudo que Deus fez por esse povo. Então era um conhecimento que era passado de pai para filho, de geração em geração, para que todos se lembrassem, né, do Deus de Israel, do Deus que libertou eles do Egito, que, né, orientou eles durante o deserto e que trouxe eles até a terra que eles moram, a terra que emana leite e mel, para que todas as gerações crescem em Deus, adorassem em Deus e não cometessem os mesmos erros de rebeldia, né, de obstinação, de murmuração. Ó, versículo 52 agora. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não tiveram medo, ao passo que o mar submergiu seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte, e a sua mão direita adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram Deus Altíssimo e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos, tornaram atrás e foram infiéis com seus pais, desviaram-se como um arco enganoso.
pois o provocaram a ira com seus lugares altos e com as suas imagens de escultura. Despertaram o seu ciúme. Deus ouviu isso e se indignou, rejeitou completamente o povo de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro. E a sua glória, a mão do adversário, entregou o seu povo à espada e se encolerou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho, fez recuar a golpes os seus adversários e os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte de Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra para sempre, que estabeleceu para sempre. Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e as suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E o apacentou segundo a integridade do seu coração e o dirigiu com sábias mãos. E aí aqui termina o salmo, né? Contando que Deus, né, elegeu a tribo de Judá, né, para ser a tribo que governaria, né, através do rei Davi. Ungiu o rei Davi, que era da tribo de Judá, né, para apacentar, tirou ele do aprisco das ovelhas, tirou ele, né, de pastor de ovelhas e colocou ele como pastor do povo de Israel, como governante do povo de Israel. E aqui fala, né, que ele apacentou segundo a integridade do seu coração e o dirigiu com sábias mãos, né? Então aqui mostra toda a misericórdia do Senhor. Esse povo rebelde, esse povo, né, murmurador, esse povo obstinado que insistia sempre nos mesmos erros, que insistia em tropeçar sempre nas mesmas pedras, né? Que sempre estava tentando a Deus, né? Questionando a Deus, murmurando contra Deus, reclamando de Deus. Deus ainda era misericordioso, né? Deus, apesar de tudo, permaneceu sendo misericordioso, amando esse povo, cuidando desse povo, né? E zelando pela segurança desse povo. E assim somos, e assim é conosco, porque hoje nós somos Israel, nós somos o povo dele, né? O Senhor Jesus conquistou isso para nós, né? Fazer parte dessa obra, fazer parte desse povo escolhido, desse povo separado para ele. Hoje nós somos Israel e todas as promessas, né? Nós podemos tomar posse também de todas essas promessas que estão na palavra, né? E é assim que, como Deus fez com Israel, ele faz nas nossas vidas. Porque muitas vezes, queridas, nós olhamos, né? Exatamente, Sandra. Nós olhamos para a história desse povo e nós ficamos indignadas, né? Como que é possível esse povo, né, reclamar de Deus, né, questionar a Deus, né? Onde já se viu? Eles viram o mar se abrir, eles viram todas as maravilhas que Deus fez e mesmo assim tem coragem de reclamar, tem coragem de murmurar. Quando eu leio essas passagens, eu fico também indignada. Mas ao mesmo tempo eu penso, será que eu sou diferente? Será que eu sou diferente desse povo? Será que nós também não nos esquecemos das maravilhas de Deus? Não nos esquecemos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, né? No momento da dor, no momento da dificuldade, né? Acabamos murmurando, acabamos reclamando, né? Nunca estamos satisfeitas com aquilo que temos, mas deixamos a insatisfação tomar conta do nosso coração, né? Exatamente, Flávia, nós não somos diferentes desse povo, né? Estamos sempre insatisfeitas, estamos sempre murmurando, estamos sempre reclamando, né? E esquecemos, né, muitas vezes, né, de trazer à memória aquilo que nos traz esperança, de lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas, de todas as suas maravilhas, de todos os livramentos, de tudo aquilo que Ele nos deu, né? E isso acontece. Nós acabamos murmurando, acabamos
acabamos murmurando, acabamos reclamando, né? E não damos valor àquilo que Deus é, àquilo que Deus faz nas nossas vidas, né? Então a nossa reflexão hoje, será que nós estamos nos comportando como esse povo? Né? Será que nós estamos sendo rebeldes, obstinadas, insistindo nos mesmos erros, tropeçando nas mesmas pedras, né? Fazendo o que esse povo fazia, que era reclamar, que era murmurar? Que era murmurar, que é reclamar, que é deixar, né, de agradecer e de reconhecer aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Você tem murmurado, você tem reclamado, mulher, você tem se sentido insatisfeita com aquilo que você vive, com aquilo que você tem. Então, amada, busque o Senhor. Busque o Senhor, se arrependa hoje. Fala, Senhor, eu me arrependo da minha murmuração, eu me arrependo da minha reclamação, eu quero te louvar, né? Apesar de, eu quero te louvar em todas as circunstâncias. Eu quero lembrar daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor faz na minha vida e dizer que o Senhor é suficiente para mim, porque sim, Ele é suficiente para nós, né? A presença dele é suficiente, o amor dele é suficiente. Amém. Não, Senhor, não quero mais reclamar, e sim encher a minha vida da tua unção. Amém. Em nome de Jesus, Andressa. Em nome de Jesus, que cesse toda a murmuração e reclamação na vida de cada mulher dessa live, né? Que antes de você reclamar, que antes de você murmurar, você lembre daquilo que Deus fez na sua vida. Lembre de todo o amor dele, lembre do quanto ele é misericordioso com você, né? E não reclame, mas adore ao Senhor. Adore ao Senhor de todo o seu coração. De todo o seu coração, adore ao Senhor. Amém? Amém, Cirlei. Quero ser como Caleb, exatamente, né? Ser valente, corajosa, né? Confiar nas promessas de Deus, confiar naquilo que Deus te prometeu, não recuar, não temer diante de um desafio, mas falar, o Senhor me prometeu, Ele me entregou isso nas mãos, eu vou em frente. Eu vou em frente. Então, querida, eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que Deus habita em meio a louvores. Deus habita no meio de louvores. E se Deus habita no meio de louvores, quem habita no meio da sua murmuração? Quem recebe a sua murmuração? Quem recebe a sua reclamação? É isso mesmo que você está pensando. É isso mesmo que você está pensando. Ou você adora a Deus ou você adora o inimigo com a sua boca. Quem você está adorando? Quem você está adorando? Então que os nossos lábios adorem ao Senhor de dia e de noite, em todo tempo. Em todo tempo. Que você adore ao Senhor. Que você louve ao Senhor. Que você agradeça ao Senhor. Troque a sua reclamação por gratidão. Troque as suas palavras de reclamação por gratidão. Em vez de falar, não aguento mais, estou cansada, fale, Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque no meio desse deserto o Senhor me ensina. No meio desse deserto o Senhor me sustenta. E eu sei, Senhor, que isso é só uma fase que vai passar e que o Senhor não me abandona. Amém? Que nós possamos aprender com essa história também, porque essa história é um legado para a nossa vida também. Que nós possamos aprender com essa história e não cometer esses erros e não tropeçar nessas pedras. E que você possa repassar esse ensinamento e esse conhecimento para outras pessoas e para as próximas gerações e deixar um legado de fé, um legado de adoração, um legado de crescimento
espiritual para as próximas gerações. Compartilhe aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus já fez na sua vida. Compartilhe a sua caminhada, compartilhe o seu conhecimento, compartilhe o seu crescimento, compartilhe a sua jornada com as próximas gerações. Eles precisam saber o que Deus fez na sua vida, para que eles creiam que Deus vai fazer na vida deles também, né? Cada uma de nós temos uma história com Deus. Cada uma de nós temos uma história com Deus. Eu amo ouvir as histórias que as pessoas têm com Jesus, né? Eu amo sentar com alguém e perguntar qual que é a sua história com Jesus. O que Jesus fez na sua vida, né? Todas nós temos uma história pessoal com Jesus, né? Uma história de como nós éramos antes, como nós conhecemos Jesus e o que Ele tem feito nas nossas vidas. Todas nós temos essa história com Ele, né? Qual que é a sua história com Jesus? Você tem compartilhado a sua história com Jesus? Você tem deixado um legado, né? Você tem perpetuado aquilo que você tem, que você aprendeu, as suas experiências com Deus? Eu tenho feito isso e eu creio que isso vai... E eu creio no poder disso. Eu creio que muitas mulheres, né, vão ser impactadas pela minha mensagem e vão aprender com aquilo que eu tenho para ensinar e vão poder repassar isso para muitas e muitas mulheres. Eu sonho com isso. Isso é uma promessa que Deus tem na minha vida. E é por isso que eu estou aqui, que eu insisto em estar aqui, né? Com as lives, com os devocionais, porque eu quero transbordar aquilo que o Senhor derramou na minha vida. Amém? Essa foi a nossa reflexão do Salmo de hoje. Se você perdeu, não conseguiu acompanhar desde o início, daqui a pouquinho ela vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Amém? Mais uma vez quero lembrar que quem tiver interesse em estar no grupo da mentoria, tá bom? Eu tenho uma lista de espera no WhatsApp, né? Então eu vou lançar essa mentoria para as mulheres que estiverem no WhatsApp, tá bom? Vou dar uma aula gratuita exclusiva para as mulheres que estiverem nesse grupo. Se você quiser entrar, é só você me chamar no direct que eu te envio o link, tá bom? Vai ser em março, tá? Não vai ser agora, vai ser em março que eu vou abrir as inscrições para a segunda turma, tá bom? Tô terminando, dia 20 termina, dia 20 não, na próxima semana, né? Nós terminamos a mentoria com a primeira turma e eu vou abrir inscrições para a segunda turma da mentoria, tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhos aí e concorde em fé comigo. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais uma semana, por mais uma segunda-feira. Pai, nós cremos no seu amor, cremos no seu cuidado, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos mantém de pé. E queremos nessa manhã pedir perdão, Senhor, por toda murmuração, por toda reclamação, por toda a raiz de insatisfação que existe nos nossos corações, Senhor. Entregamos todas as nossas circunstâncias na sua presença agora, todas as situações, todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo, Senhor, que nos desvia do foco, Pai. Entregamos na sua presença agora, confiamos no seu agir, confiamos no seu amor, confiamos no seu cuidado, acreditamos nas suas promessas. Senhor, não permita que nós sejamos como esse povo rebelde e obstinado, mas que nós possamos aprender e sermos mulheres de fé, mulheres que têm um olhar fixo em Ti, mulheres que acreditam em Ti, mulheres que não reclamam, mas que adoram em todo o tempo, em todos os momentos. Em nome de Jesus, abençoa cada mulher aqui de acordo com a sua necessidade, Senhor, que elas possam sentir o seu amor, o seu toque, que elas possam ter consciência da sua presença, Pai, e entender que o Senhor está perto, cuidando, provisionando, que o Senhor é um Deus presente, é um Deus que nunca nos abandona. E é um Deus que tem misericórdia apesar das nossas falhas. Obrigada, Pai, pelo seu sacrifício na cruz. Obrigada por ter enviado o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Obrigada pela ressurreição dele que nos dá, Pai, vida eterna. Obrigada por ter nos reconciliado contigo. E hoje nós somos filhas, nós somos livres, nós somos libertas e temos livre acesso à Tua presença. Obrigada, Senhor. Que essa semana seja uma semana abençoada, seja uma semana, Pai, de novas experiências contigo. Amém.
Amém, queridas. Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. E até a próxima semana, tá bom? Até a próxima semana não, né? Até quarta-feira. Até a próxima semana. Tô achando que é sexta já. Até quarta-feira a gente volta, tá bom? Quarta-feira nós voltamos com a nossa live, tá bom? Devocional às 8h07. Beijão.